A todos nós, para que a gente possa captar talvez as miligramas dos ensinamentos do Cristo. A gente às vezes não consegue captar no todo, porque eu sempre repito comigo essa frase, para mim essa frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. E em nossa trajetória aqui na Terra, realmente a gente ainda não conseguiu enxergar o essencial, né? O Marcos brincava aqui, né? Disse que em breve tempo nós precisaremos de um aparelho de ressonância para captar a prece de Walter, né? Mas talvez nós precisamos evoluir, né? Nós precisamos evoluir para que nós sejamos esse aparelho de ressonância para captar as provas que nós estamos sujeitos, né? Que o Cristo nos proporcionou a passar. Muitas vezes a gente não enxerga, talvez a gente só enxergue as provas grandes, né? É uma perda de alguma coisa grande, né? É o fim de um relacionamento, é a perda de emprego, é um parente que falece. Então esses grandes baques, muitas vezes a pessoa acredita que nossa prova aqui na Terra é apenas esses grandes baques. Mas na realidade não é isso, né? Isso são coisas minúsculas. As coisas essenciais para a gente é o nosso controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque o espírito, ele é sentimento, o espírito é emoção. Nós estamos presos a um corpo que acaba disfarçando, né, a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa mágoa, né, as nossas contrariedades. É tanto que às vezes quando alguém vem e nos faz um mal, a gente é capaz até de sorrir para a pessoa, né, disfarçadamente. Mas enquanto espírito isso é impossível. Perdemos o corpo físico, fica o espírito. O espírito, quaisquer distúrbio, quaisquer inquietações, ele se distorce, ele se refaz, ele se acopla em outros corpos, em outras formas. Então não é possível disfarçar um espírito desencarnado que ele esteja com raiva, é impossível. Nós não percebemos, entre aspas, a monstruosidade que perpassa, né? Ele uma forma transparente. Então nossa vida aqui na Terra é para a gente tentar controlar isso, tentar lidar com essas situações, as situações desagradáveis da vida, que muitas vezes realmente assolam os corações humanos, nos colocando realmente em choque, nos fazendo sofrer, boa parte das vezes. Isso é natural que isso ocorra, mas nós precisamos, o quanto antes, ter esse domínio sobre as nossas emoções, ter esse domínio sobre os nossos sentimentos, porque quando nós tivermos esse domínio, aí sim nós estaremos no caminho da evolução. O caminho da evolução é esse, porque essas grandes perdas que acabam acontecendo, a maioria das vezes, o tempo acaba sarando, né? Tanto que às vezes a gente diz isso, né? Só o tempo para curar uma ferida, uma dor, né? Um desenlace, né? A saudade nem o tempo consegue, né? Aplacar, né? A saudade de um ente querido que se foi, ela permanece. A dor, o sofrimento, nós superamos, mas a saudade fica. As datas significativas que nós passávamos com aquelas pessoas ficam, né? Permanecem, é natural ficar, né? Um parente nosso, um amigo próximo vai daqui morar em Recife, morar nos Estados Unidos, a gente já sofre. A gente vê nos aeroportos, né? Eu viajo bastante e nos aeroportos, faço viagens internacionais todos os anos. E nos aeroportos, às vezes as mães, os pais vão levar os adolescentes, vão levar as pessoas ali, e a gente vê aquele chororô, né? Natural. Imagina perder um corpo, né? Faleceu, desencarnou, e aí vai para o mundo espiritual. Com certeza, a gente se acaba de chorar, né? A gente diz, porque a saudade, isso é natural, porque nós somos humanos, nós somos espíritos imortais, temos vínculos, temos pessoas afins, temos pessoas ligadas a gente, isso é natural acontecer. A proposta da doutrina espírita é nos trazer para essa realidade, não nos deixar ainda neste misticismo. O misticismo, a doutrina espírita veio justamente para esclarecer,
para nos contar realmente de fato o que existe. É tanto que às vezes a gente tem um colega meu que convidou uma colega para vir no centro espírita, ela disse, não, eu não vou, porque lá tem manifestações espíritas, né? Lá tem alguma coisa, e teve uma história que alguém até me contou, acho que foi Cícero Cabral, na época, convidou alguém para ir ou foi outro palestrante, não lembro, mas ele convidou alguém para ir para um centro espírita aqui de Caruaru, e a pessoa foi meio com medo, e tinha uns ventiladores, e os ventiladores estavam cobertos, era inverno, estavam cobertos, para não ficar coberto com uma capa, para não pegar poeira, essas coisas, e a pessoa já se fixou no ventilador, disse, não, ali vai sair alguma coisa, ali vai sair. Então a pessoa ficou naquele receio, e muito tensa a reunião todinha. Cadê? Começou, finalizou a reunião, nenhum movimento espiritual. E não tem. A doutrina espírita ela veio para esclarecer e não para gerar fenômenos, porque o fenômeno por si só não consegue convencer a criatura humana, porque o nosso processo aqui na Terra é entender, tal qual o provérbio budista. Tem um provérbio budista que é interessante. Eu acho que esse provérbio, ele vale a nossa palestra inteira. Ele diz o seguinte: enxerga, vê, percebe que a vida é uma grande ponte. Não construa sua casa nela, apenas atravesse. A vida é uma grande ponte. A vida é uma grande ponte. Não construa sua casa nela. Não se apegue às coisas, apenas experimente, apenas viva. Não construa laços com coisas materiais, apegos com esses sentimentos contrários à caridade, porque isso vai gerar dor, sofrimento e vai tapar os nossos olhos para com a imortalidade, a eternidade. Mas apenas através. A mensagem do Cristo, se pegarmos a mensagem do Cristo, se pegarmos os evangelhos, por exemplo, tem mais de 130 citações sobre o reino de Deus, o reino dos céus. O Cristo, a mensagem dos evangelhos, o centro dela é em cima do reino de Deus, do reino dos céus. São 133 citações sobre o reino. Se pegarmos Mateus capítulo 6, versículo 33, o Cristo vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Então, isso também quer dizer igual a essa ponte. Buscai primeiro o reino de Deus. O resto te serão acrescentados. Então, se nós começarmos a perceber que a vida é uma grande ponte e tudo que nos chega, coisas boas, coisas ruins, coisas interessantes, coisas não interessantes, pessoas, coisas, tudo que nos chega são apenas ferramentas que a gente tem que passar, experimentar, viver, não colar, não absorver aquilo, não imergir, não mergulhar naquilo, porque a gente tem isso, nós mergulhamos nos problemas. E se a gente se afastar dos problemas e começar a entender, eu sou um espírito imortal, toda religião, menos os ateus, toda religião acredita na imortalidade da alma, toda ela acredita que existe algo após, cada uma do seu jeito, e são todas respeitáveis. Por quê? Porque o que interessa é essa vida. Para o Espiritismo, o que nos interessa é a vida material. A vida espiritual são informações para que a gente possa utilizar nessa vida. A literatura espírita, só Chico Xavier, são mais de 400 livros, Divaldo 200. Pegarmos aí mais de 10.000 livros nós temos publicados na literatura espírita. Para que isso? Para que eu utilize lá? Não. O importante é o agora. Eu vou pegar essas informações e começar a entender, puxa, eu preciso colocar isso em prática na minha vida. E esses exemplos da vida espiritual, tal qual André Luiz nos coloca, puxa, eu preciso pegar isso e colocar na minha vida. Eu preciso pegar todas essas informações e colocar hoje. Não é para pegar essas informações e assim, não, vou pegar essas informações para eu utilizar quando eu desencarnar. Nada disso. Porque essas informações vieram nos anos 30, anos 40, quando nós desencarnarmos, o negócio vai estar tão diferente, e não importa como vai estar lá, o que importa é como nós estaremos. O que importa não é o externo, o que importa é como nós estaremos quando desencarnarmos. Então toda religião, ela propaga isso,
Busque primeiro o reino de Deus, o resto te serão acrescentados. Então, quando eu digo busque primeiro o reino de Deus, não é eu ficar estagnado no movimento de contemplação, aguardando a morte. Não. É eu entender que em tudo que nos chega, todos os convites, todos os desafios da vida, quer queiramos ou não, sabemos que tem desafios muito difíceis, mas eles chegam e a gente começa a entender que isso é uma proposta, que a vida está nos dando. Este é um convite, este é um desafio que a vida está nos proporcionando para que a gente possa aprender alguma coisa. Então, toda vez que passarmos por determinados desafios da vida, não é porque eu estou passando por isso, mas para quê? O que é que eu tenho que aprender? Se pudermos não passar, ótimo, a gente foge, não tem problema nenhum. Ninguém aqui está fazendo apologia à dor, apologia ao sofrimento. Nós precisamos realmente precisamos sobreviver, precisamos nos defender. Então a gente precisa, se precisar passar, passamos. Se não precisar, a gente vai para outro caminho, não tem bronca. Mas tem situações que é inevitável, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então isso chega para a gente. Chegou, começarmos a olhar isso para quê? Tem alguma lição aí? Tem alguma situação? Então o espírito superior, ele tem uma visão além do alcance. Qual a diferença de nós para espíritos superiores? Para um Bezerra de Menezes, para um espírito puro, para Jesus Cristo. Qual a diferença de nós para um espírito de luz, que chamamos algumas denominações religiosas espíritos iluminados? Qual é a diferença? A diferença é que quando chega uma situação desafiadora, ele diz: que maravilha, perdi o emprego. Vamos supor que Bezerra de Menezes, já na situação que ele está hoje, ele já está em um nível que ele pode reencarnar na Terra e ter um domínio completo sobre seus sentimentos e suas emoções. Então, um espírito superior, encarnado na Terra, perdeu o emprego, ele vai dizer: perdeu o emprego, tem mulher para sustentar, 3 filhos para criar. Ele vai dizer: que maravilha, que maravilha, perdi o emprego, para quê? Estou passando por isso. Tem alguma lição aqui? Graças a Deus, ele se ajoelha e diz: gratidão, Senhor, por ter me dado isso, porque eu tenho. Bati com o carro. Ele vai dizer: que maravilha, saiu daqui e roubaram o carro, que legal. Então, a diferença nossa para o espírito superior é essa. A gente ainda não compreendeu, nós ainda não compreendemos, porque nós não temos uma visão. Há uns 15, 16 anos atrás, é um exemplo grosseiro, peço desculpas a vocês, mas só para a gente pegar a essência do exemplo. 15, 16 anos atrás, eu estava na Espanha visitando algumas fábricas. Eu visito fábrica, desenvolvo fornecedores para a empresa que eu trabalho. Então eu estava na Espanha, eu não me lembro qual era a cidade, uma cidade pequena, mas tinha uma fábrica de tecido nessa cidade. Eu fui visitar essa fábrica de tecido. Na realidade, eu fui visitar outras empresas, mas um rapaz disse: tem uma fábrica de tecido ali, recém-inaugurada, você gostaria de visitar? Eu conheço as pessoas. Sim, já estou aqui, faltava pouco tempo para a hora do almoço, dava tempo, 40 minutos a gente consegue. E eu fui lá visitar. Eu acho que isso tem uns 16, 17, 18 anos mais ou menos. E quando eu fui visitar essa fábrica, o gerente nos atendeu e disse assim: nós produzimos tecidos UV, tecidos que têm uma proteção contra os raios solares. 18 anos atrás. Você acha que no Brasil, ele não recebeu porque ele acreditava que talvez eu conseguisse alguma pessoa aqui que pudesse representar? Então eu disse: você acha que no Brasil tem alguma coisa? Aí eu pensei bem rápido, né? Gente, tecido UV para quem está exposto ao sol. Então, um policial, talvez um policial, porque o policial ele fica exposto ao sol, né? E ele precisa de um tecido UV. Eu disse: não tem, né? Os guardas. Então, aí ele mostrou o tecido, era um tecido fino, assim, não dá para fazer, né? Porque o tecido do policial é grosso, né? Precisa correr. Aí, alguém falou praia. Eu disse: praia, eu acho que daqui a uns anos não vai ter nem mais, né? Porque hoje tem roupa ainda, né? Mas daqui a pouco, do jeito que está evoluindo, eu acho que não vai ter nem roupa. Como é que o pessoal quer botar uma roupa de praia? Ninguém vai usar isso, né? Aí comecei a pensar, a cogitar, e não,
não fui muito sincero com ele com relação aos meus pensamentos, mas disse, eu vou ver, talvez tenha. É realmente uma proposta interessante. Então eu não visualizei, né, um mercado. De repente alguém foi e disse, puxa, moda praia. Alguém foi mais, com uma visão mais ampla do que a minha, né, porque eu estava com uma visão ali e não conseguia encontrar. E a outra pessoa com uma visão mais ampla disse assim, não, peraí, isso aí é ótimo para fazer roupas de praia, aquelas blusas. E hoje eu tenho 3. Eu compro com raiva, né? Puxa, era para ser eu, né? Mas é assim, é natural, as visões. Então Kardec, quando ele pegou essa proposta da doutrina espírita, quando ele começou a conhecer sobre a doutrina espírita em 1854, não sobre a doutrina espírita, mas sobre o fenômeno das manifestações físicas em mesas girantes, algumas pessoas disseram, Kardec, quer dizer, Hippolyte Léon Denis Arrivai, né? Kardec é o nome que ele assimilou, ele aceitou, porque certa feita foi dito a ele que ele foi um sacerdote druida, né? Em séculos passados, cujo nome era Allan Kardec. Ele pegou esse nome Kardec. Então, os amigos disseram, você está sabendo da novidade? Existem umas mesas girantes. As mesas, elas falam, as mesas, elas voam, as mesas fazem movimento circular. E Kardec ficou um pouco meio igual a eu com o tecido, né? Isso não faz sentido, né? Essas coisas não fazem sentido. Aquele movimento acabou virando moda na época. E essa moda era feita nos salões, era feita nos jantares, era feita em casa. As pessoas se reuniam, né, para ver as mesas girarem, as mesas subirem, esses movimentos espirituais. Aliás, manifestações físicas, ela não vem do espiritismo, ela vem desde épocas remotas. Existem manifestações físicas, eu acho que todos nós já escutamos alguma coisa, né? Minha esposa disse que tem uma tia dela que mora no Maranhão, que certa feita os objetos do armário da cozinha voou tudo, quebrou, e depois móveis caíam, objetos que ela deixava num lugar, em outro local começava a aparecer. Então isso é natural acontecer, porque existe uma sociedade espiritual, existe um mundo espiritual, que somos nós quando desencarnamos. Não adquirimos superpoderes quando desencarnamos, somos nós de fato somos nós. Talvez até a gente fique um pouquinho pior, né, que a gente está, porque esse choque da desencarnação acaba impactando, né, na nossa visão de mundo, que a gente deixou muita coisa para trás, ou às vezes a gente fica magoado por oportunidades que a gente perdeu em ter deixado de enxergar realmente o que importa e ter seguido talvez outros caminhos, né? Não lição de moral, que é isso? Nós somos seres de erros e acertos. Eu assisti ontem um filme que saiu na Amazon, não fazendo propaganda, não estou ganhando royalties aqui, mas saiu um filme chamado Samaritano, não sei se vocês já viram, saiu essa semana no Prime Video da Amazon, mas não tem nada a ver com Samaritano. Eu achei porque parecia Samaritano, mas era dois irmãos ali, 2 pessoas que têm superpoderes e tal. E aí, depois no final, pensam que ele é um mocinho, mas não, ele é um bandido. E aí uma criancinha diz assim, puxa, mas diz alguma coisa para ele, faz uma pergunta. Sylvester Stallone é o ator principal. Ele diz assim, não são as pessoas ruins que fazem coisas ruins, porque a maldade e a ruindade está no coração de todo ser humano. Luz e trevas está em todos os nossos corações. Aquele que faz coisas ruins, ele tem algo de bom. Aquele que faz coisa boa tem algo de ruim, porque tudo são os nossos pensamentos. Dar vazão a isso é que realmente é decisão de cada um. Então, essas manifestações, elas acontecem a todo instante. Tem um livro interessante de Ernesto Bosano, é um filósofo e professor italiano. Ele foi um grande pesquisador da metafísica, da metapsíquica, lá do século passado, século XX. E tem um livro dele, que foi escrito em 1926, Povo Primitivo e Manifestações Supranormais. Ele fez uma grande pesquisa, está livre na internet esse livro dele, de 1926, Ernesto Bosano. Ele foi um grande pesquisador italiano.
povos primitivos e manifestações supranormais. Ele fez uma grande pesquisa sobre essas manifestações e ele conta que Charles Darwin, um grande pesquisador, né, autor do livro A Origem das Espécies, ele certa feita, Charles Darwin conta, ele coloca nesse livro, que ele estava em suas pesquisas nas ilhas, né, várias ilhas, ele viajou o mundo, né, tem até um outro livro dele, A Viagem, né, do Beagle, que foi um navio que ele viajou fazendo suas pesquisas para chegar, né, ali na conclusão da origem das espécies. E Charles Darwin, não tem nada a ver com a religião, ele observou várias tribos com movimentos supranormais, movimentos paranormais. Ele conta que certa feita chegou num cemitério e tinha duas jovens próximas ali a uma tumba, né, ali, e pegaram uma colher, tipo essas colheres que faz a sopa aqui, as colheres de madeira, né, que fazem uma grande colher. Essas duas mulheres, ele começou a observar que movimento era esse que essas mulheres estavam fazendo, que ele gostava de enxergar esses rituais, estudar esses rituais. E elas vestiram essa colher com uma roupa ali, colocaram a colher ali, espalmaram as mãos e com 10, 15 minutos a colher começou a volitar, a dançar em cima da tumba. E ele começou a achar aquele movimento estranho. Ele foi para outras tribos e conseguiu também verificar movimentos parecidos. E ele diz, o próprio Ernesto Bozano, movimentos parecidos, tal qual a mesa girante da modernidade. A modernidade, a época, né? Então Kardec começou a observar isso, esses movimentos de mesas, e ele não acreditou no primeiro momento, lá em 1854, quando foi em 1855, ele decidiu visitar. Ele conta nesses 5 parágrafos desse capítulo que nós estamos conversando na noite de hoje, manifestações físicas e mesas girantes. Então ele conta que em 1855 ele foi visitar e começou a observar esse movimento das mesas. E daí ele disse, não, realmente tem algo por trás, porque até então as pessoas acreditavam que o objeto era sagrado. A mesa se movimentava, eu acreditava que era a mesa. Se alguém fosse ali quebrasse a mesa, quebrou um encanto, acabou com o nosso movimento, fez alguma coisa. Então Kardec disse, não é a mesa, não são os objetos, é algo que está por trás dos objetos. É uma visão diferenciada. Lá nas tribos primitivas, a colher, o pessoal acreditava que era a colher, venerava aquela colher, porque era a colher um objeto sagrado que promovia todos aqueles movimentos. E as pessoas faziam perguntas para a colher, e a colher respondia com movimentos. Sim, é uma batida. Não, é uma. E assim por diante. Depois desenvolveram um alfabeto para vir uma mensagem de uma frase ou duas. Demorava tempos e tempos, porque ele tinha que fazer telégrafo, né? Algumas batidas para ser uma letra, outra não. Então realmente era bem demorado esse processo de comunicação rudimentar, primitiva. Então Kardec, quando pegou, disse, tem algo diferenciado aí. Tem algo diferenciado. Não é objeto, não é a mesa, é algo que está fazendo com que os objetos se movimentem, que até então poucas pessoas tinham percebido isso. Poucas pessoas tinham percebido, acreditava-se que era objeto. Tem um padre, na realidade um abade é um chefe dos monges. Um chefe dos monges, ele chamado Lacordaire. Ele tem livro também publicado, diversos livros publicados. Esse está livre na internet, foi publicado em 1853. E Kardec pegou trechos desse livro, eu fui pesquisar o livro, e realmente o livro existe, e ele pegou trechos desse livro e colocou na Revista Espírita de fevereiro de 1867. Então, se pegarmos a Revista Espírita de fevereiro de 1867, tem lá o Abade Lacordaire, é o título do artigo, está livre também na internet para pesquisa. E aí, esse padre da Igreja Católica é considerado um dos pais da Igreja moderna, do catolicismo moderno da França. Ele já pesquisava em 1853, 2 anos antes de Kardec começar a pesquisa. Ele já tinha pesquisado esse movimento e já tinha entrado em contato com os espíritos através de sim e não.
ele fazia pergunta e os espíritos respondiam, até que ele colocou nesse livro dele de 1853, o padre disse: existe o mundo dos corpos e existe o mundo dos espíritos. Palavra do padre Lacordaire, depois de investigar aquele movimento. Só que veja que interessante, ele enxergou que não era um objeto, ele já avançou, não é um objeto que é sagrado, não é um objeto que pula, é algo, uma força maior que faz com que ele pule. São espíritos. E a partir daí ele teve uma visão mais desperta, porque ele não achava que era objeto, realmente eram espíritos, mas ele disse, mas esse espírito, ele não sabia o que eram pessoas iguais a gente, que desencarnava e ia para lá, ia para o mundo espiritual. Ele acreditava que era uma sociedade à parte. É tanto que ele diz nesse mesmo trecho da carta dele que provavelmente ali seria o anticristo. Aquilo ali as pessoas poderiam usar de má fé daquelas informações para criarem guerras, para criarem coisas horríveis. Então ele achava que esses espíritos eram espíritos do mal, que estavam ali fazendo todo esse movimento. Então notem a deturpação, muitas vezes, por uma falta de acreditar que um tecido poderia fazer roupa de praia, né? Então, às vezes, essa deturpação, né, dessa visão nossa acaba levando a gente para caminhos que distorce da realidade. Aí Kardec, quando pegou esse movimento, ele nos diz que esse movimento são feitos pelos espíritos, a pessoa já sabia, mas ele avançou mais. Esses espíritos somos nós, quando desencarnamos. Quando desencarnamos, vamos para outro mundo, e desvendou esse mundo para a gente. Então, essas informações que Kardec trouxe foi para desvendar todo esse mistério que existe no mundo espiritual, que até então era mistério, era sagrado, era sobrenatural. Se eu não fizesse isso ou aquilo, se eu não fizesse uma oferenda, se eu não agradasse a esse ou aquele Deus, algo poderia acontecer. Se eu não fizesse isso, e Kardec desmistificou, colocou isso para a gente. Não tem nada disso. Isso são espíritos, são pessoas iguais a gente que desencarnam. Então Kardec, em um desses parágrafos que estamos refletindo, conversando na noite de hoje, ele vai nos dizer que as mesas girantes foi o marco inicial da proposta espírita. As mesas girantes, palavra de Kardec, representarão sempre o marco inicial da doutrina espírita, porque foi a partir daí que ele acabou conseguindo, né, desvendar esse mistério. E ele deu muito valor a esse movimento de mesas girantes, porque o espiritismo começou com isso, e a partir daí ele migrou, avançou para a psicofonia. As comunicações ficaram muito mais fáceis, né? As comunicações acabaram ficando mais fluida, apesar da interferência do médium que ali estava interposto entre o espírito, né, e a pessoa, o doutrinador, o observador, mas acabou ficando mais fácil a comunicação e mais rápida, né? Então Kardec questiona a espiritualidade na primeira edição do livro da Revista Espírita, que foi em janeiro de 1858. Ele questiona, tem diversos artigos, ele dá muita ênfase às mesas girantes. E as primeiras edições da Revista Espírita, ele traz diversos artigos sobre essa comunicação. Então, essa primeira edição de janeiro de 1858, Kardec coloca ali diversas perguntas que ele tinha feito aos espíritos. Tem uma pergunta, número 4, que está nesse artigo, que Kardec diz o seguinte: esse movimento de mesas girantes, esses ruídos, essas manifestações, né, grosseiras para Kardec até então, né, porque em 1858 já fazia 3 anos de pesquisa e alguns movimentos continuavam, eles não cessaram, né, continua até hoje, né, alguns movimentos. Então Kardec perguntou: esse movimento é feito, quem são os espíritos que promovem esses movimentos? E a espiritualidade vai dizer, em sua maioria, na grande maioria das vezes, são espíritos inferiores. Quem são os espíritos inferiores? Somos nós, né? São espíritos, todos nós somos espíritos inferiores, né? Mas são espíritos que ainda não têm uma seriedade no seu caminhar,
ainda não têm um controle, que falamos lá no início, um controle dos seus sentimentos, um controle das suas emoções, e gostam de ludibriar, gostam de brincar, gostam de ver as pessoas com medo, gostam de fazer em cima as outras pessoas. Então Kardec coloca ali muito disso. Em alguns casos raros, segundo Kardec, espíritos superiores, eles se utilizam desse fenômeno quando não encontram um outro meio para se comunicar com a pessoa e informar, como se fosse, Kardec dá esse exemplo, quer dizer, os espíritos dão esse exemplo para Kardec, como se fosse um entregador que vai entregar um pacote. Então, o espírito, ele precisa dar uma mensagem, tal como, certa feita, Kardec estava redigindo algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e, de repente, ele escuta alguns barulhos. Bate na mesa, na parede, alguns sonhos começam a aparecer, já era noite, 10 horas da noite mais ou menos, e Kardec começou a perder um pouco da concentração, que ele estava redigindo ali algumas respostas, estava corrigindo algumas perguntas, e aí começaram alguns barulhos e ele não conseguia entender aquele barulho, porque esse barulho todo, pensou que era do vizinho, foi ver, não era, perguntou à esposa disse que também estava escutando, mas não era nada externo, era algum fenômeno, alguma manifestação física que estava havendo ali na casa de Kardec. E ele perdeu a concentração, não conseguiu mais se concentrar nas respostas, deixou aquele trabalho para o dia seguinte, já era meia-noite, foi dormir. Dia seguinte, ele, em uma reunião mediúnica na casa de um amigo, ele questionou a espiritualidade. Ontem eu estava redigindo e corrigindo algumas informações para a publicação do livro, no livro dos Espíritos, e alguns sonhos acabaram apareceu tanto barulho, alguma coisa que vocês querem me dizer? E aí os Espíritos disseram sim, um espírito familiar, era um espírito familiar teu, que estava tentando te chamar a atenção. Kardec disse, mas para que tanto barulho? Por que isso? E a pessoa diz, ele está aqui, pode questionar ele mesmo. E aí Kardec diz, espírito familiar, o que é que você queria com aquilo que estava, com aqueles sonhos, com aquela perturbação que houve ontem à noite na minha casa, que acabou me tirando a atenção do foco do estudo? E aí o espírito disse que algumas pessoas acreditam que esse espírito familiar é da Jesus Cristo, é a plebe de Jesus. Por quê? Porque esse espírito é um espírito que se apresentou de alta envergadura, um espírito altamente evoluído, né, com despertar já diferenciado. Lembram do despertar? É um espírito que tem uma visão mais profunda do espírito, né, da nossa condição de espírito na realidade. Então esse espírito diz, eu estaria aqui contigo durante um quarto de hora, durante 15 minutos, todos os meses, para tirar tuas dúvidas sobre qualquer coisa. Mas aqueles fenômenos que aconteceram na tua casa foi para te chamar a atenção de uma resposta que você colocou ali que está errada. Ele disse, não, mas eu já corrigi, eu já joguei fora algumas coisas, já fiz algumas correções. Ele disse, olhe novamente, olhe direito, porque o erro ainda permanece, ainda continua. E depois Kardec foi olhar e realmente existia um erro ali que ele iria publicar. Então os espíritos que promovem esses fenômenos, em sua maioria são espíritos inferiores, que querem brincar, que não são espíritos sérios, né, que vão dar informações relevantes, mas pode acontecer de algum espírito superior utilizar-se dessas manifestações físicas para nos chamar a atenção. Quantas vezes isso não ocorre? Né? Não sei se vocês já viram esses vídeos que aparecem na internet, que são sorte, entre aspas, né? De pessoas que se livram de acidentes por segundos, né? Um segundo a pessoa... Tem um deles que a pessoa estava lavando um carro, fazendo alguma coisa, e de repente ele dá alguns passos para trás. E esse dá alguns passos para trás, vem um carro ali e bate no outro, que se ele não tivesse dado esses passos, o carro o mataria. Posteriormente ele disse que alguém tinha chamado ele. Não, alguém me chamou. Quando eu olhei assim, deu alguns passos para trás, mas não era ninguém. Então, às vezes, a espiritualidade superior se utiliza de alguns, isso não é regra, porque às vezes nós temos isso, né?
de acreditar que é regra isso ou aquilo outro, né? Buscamos soluções, vamos em busca, né, de pessoas. Eu lembro que, acho que quase uns 30 anos atrás, eu trabalhava em uma empresa aqui em Caruaru e a proprietária da empresa, junto com alguma outra pessoa, gostava de visitar uma pessoa que se manifestava ou recebia, né? Recebia um espírito e dava algumas comunicações, né? Ela dava comunicação, a pessoa perguntava, olha, como é que está meus negócios e tal. E certa feita, ela foi logo quando eu conheci o espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo isso, né? Mas foi praticamente quando eu conheci o espiritismo, há 16 anos. Eu acabei, ela me chamou para ir, vamos lá, eu disse, pô, com certeza. Sei lá, tem um espírito ali falando, aí todo mundo, né, vai achando que é um negócio, mas isso não converte, né? Isso não transforma as pessoas, né? E aí eu fui, e aí chegou a nossa vez, muita gente lá, e depois eu fui, aí quando eu fui, a pessoa disse, olha, tá vendo o que eu disse? Quer dizer, o médium ali, supostamente, né, em comunicação, né, um espírito falando através de um médium ali, com alguns trejeitos, algumas coisas, já sei um pouco estranho ali no movimento, mas tudo bem. Aí ele disse para a pessoa, tá vendo que eu disse que você ia conseguir um rapaz que cuidasse dessa área aí? Eu era office boy de uma empresa. E você estava precisando de uma pessoa, eu disse que você ia conseguir, você conseguiu. E ela, foi mesmo, foi você que me disse, eu agradeço, eu estou aqui, eu agradeço, tirou algum dinheiro e agradeceu um dinheiro, né? Fez aquilo outro, mas para que isso, né? Esse movimento acaba se dando por espíritos inferiores. Não são espíritos superiores que vêm aqui tirar a nossa vancuriosidade, de forma nenhuma. Espírito superior não vai dizer nada. Quem não lembra aqui daquele exemplo de Chico Xavier, que estava ali passando por alguma dificuldade e estava doente e chamou Bezerra, né? Chamou alguma pessoa assim, mais ou menos isso foi a história, e a pessoa disse, não, eu já tenho como, não posso te ajudar não, você pode me ajudar, Chico Xavier, você pode me ajudar, eu estou aqui, eu acho que eu estou muito doente, eu acho que eu vou morrer, e eu estou passando muito mal, será que você pode me ajudar? Eu disse, não, eu não posso, o espírito, não posso, eu tenho um compromisso agora, 3 horas. Aí depois apareceu Bezerra, o senhor pode me ajudar, porque eu estou, assim, eu acho que foi Sheila a primeira, depois Bezerra, não, eu tenho um compromisso com Sheila agora, não posso de jeito nenhum. Então o espírito superior é assim, porque o Deus já nos proporcionou o livre-arbítrio, já nos proporcionou a vida e acaba nos dando o discernimento, a ajuda necessária para que a gente possa caminhar. E a gente vai caminhando. É claro que existe a intercessão do espiritual, com certeza. Se a gente pedir, e se for algo que iria nos atrapalhar muito, acontece. Às vezes minha esposa está fazendo essa pergunta, né, porque a irmã dela é de uma outra denominação religiosa, que acredita muito na interferência de Deus na vida humana, e nós também acreditamos, mas de forma diferenciada, porque Deus não pega a gente pela mão, como a gente quer muitas vezes, pegue a gente pelos braços e siga, porque Ele não pega. No máximo, o que acaba acontecendo é, se algo muito ruim tiver que nos acontecer, a interferência de Deus. Quem não já viu aqui pessoas que levam 20 tiros e não pega um, né? Não, a espiritualidade é como se a espiritualidade olhasse ali e dissesse assim, rapaz, se esse cidadão desencarnar vai ser pior, porque ele vai fazer mais mal aqui, né? Vamos deixar ele aí, né? Então é mais ou menos assim, eles decidem assim, ó, não vai dar certo. Então se tiver alguma coisa muito ruim para acontecer, a gente pedindo, é claro que vem uma ajuda exterior, mas isso são alguns casos raros, porque a interferência da espiritualidade na nossa vida, ela existe em forma de intuição. Existe uma obsessão silenciosa, que talvez seja a pior das obsessões. O livro dos médiuns dizem que a pior obsessão é a obsessão de subjugação, aquelas obsessões mais pesadas. Mas a obsessão de subjugação, nós observamos que a pessoa está obsidiada, porque está ali demonstrando. Mas a obsessão silenciosa são as intuições pequenas que acabam nos dizendo, vamos beber, faça mal a fulano, vamos fazer isso, sem nenhum cunho moral, né,
nessas palavras que eu estou dizendo, porque cada um escolhe seu caminho, mas essa intuição que vem, aí sim, essa intuição vem. E aí vem uma também, não faça isso, é aquela consciência nossa. Então, essa intuição vem, mas nos pegar nos braços e seguir, não pode. Imagina pegar um bebê e dizer assim, não, esse bebê eu não vou deixar ele andar sozinho não, porque se ele andar sozinho, ele tentar andar sozinho, ele vai cair, vai bater a cabeça, vai se machucar, eu vou pegar ele, ele não vai ficar doente, vou botar uma retoma nele. Então, quando ele crescer, qualquer espirro ele morre, porque ele não criou imunidade. A imunidade, né, da saúde, nós adquirimos à medida que a gente vai tendo contato com os vírus, com as bactérias, com as doenças, com os tropeços. A imunidade moral, ela acaba vindo do mesmo jeito. Nos contatos com as pessoas, com os desafios da vida, com os sofrimentos, com a dor, isso acaba vindo e nos dando realmente uma fortaleza, nos amadurecendo. Quando a gente amadurece, a gente consegue realmente respirar e seguir em frente. Senão, a gente vai ter sempre que estar com alguém segurando a nossa mão, nos carregando no colo, e isso não é possível. É claro que muitas vezes nós sentimos saudade do colo da nossa mãe, né? Francisco caiu aqui também. Mas nós sentimos saudade das pessoas, né? Nós sentimos saudade das pessoas, dos colos, nós sentimos saudade dos abraços, nós sentimos saudade dos olhares, e isso é necessário para que a gente possa sobreviver. Mas na maioria das vezes nós temos que ir e seguir, abrir a porta e seguir em frente, porque nós estamos, entre aspas, sozinhos. Nós somos sozinhos entre aspas, porque aquelas pessoas, a pleiade de espírito que colaborou para a nossa reencarnação está junto. Os espíritos amigos estão juntos, os espíritos pares, familiares que já desencarnaram estão juntos, torcendo por nós. E essa torcida ela permanece, essa torcida ela continua. Então todos nós precisamos perceber que esses movimentos que vieram das mesas girantes acabou nos revelando uma sociedade espiritual, para onde nós vamos quando desencarnarmos. Então toda essa informação veio de forma evolutiva. O Cristo falou do reino de Deus, Kardec observou as mesas girantes e nós já chegamos a entender o que importa realmente é essa vida, porque a gente precisa sair dela melhor do que a gente chegou. É isso que diz a doutrina espírita. Nós precisamos ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não o melhor para o outro, é o melhor em visão, porque o que diferencia a gente de uma pessoa melhor ou pior é a nossa visão. Já diz o Espírito Farias Brito no livro Momentos de Ouro. Ele diz que o despertar, o progresso do homem e a purificação da alma, o progresso do homem e a purificação da alma representam apenas o despertar da consciência. Então a pessoa que já progrediu, que já começa a ter uma visão diferenciada, é aquela que conseguiu realmente entender o essencial, que é invisível aos nossos olhos. Por isso que no início eu falei das gramas, miligramas que a gente consegue captar. Não é grandes ensinamentos. Os grandes ensinamentos talvez estejam ainda, o ensinamento do Cristo talvez ainda esteja muito distante da nossa compreensão. Provavelmente está, porque nós ainda julgamos, porque nós, não falando isso de forma pejorativa, todos nós ainda julgamos uma pessoa que está vestida com uma roupa X ou Y, nós julgamos alguém que está com um carro X ou Y, nós julgamos alguém que está falando assim, um assado. Mas quando a gente realmente entender que nós só iremos nos conseguir nos enxergar, nos conhecer através do outro. O outro é um espelho nosso, o outro é nosso reflexo, tal qual uma historinha do mestre que ia caminhando com o aprendiz, e o aprendiz pergunta para o mestre: nós temos que ajudar o nosso próximo? É verdade, mestre, que nós precisamos
ajudar o nosso próximo, e o Mestre diz: não existe próximo, nós somos um só. Então talvez a visão de um espírito superior é esse. Olha o outro e diz: aquele sou eu, ali tem. Não somos corpos que andam, como diz o padre Lacordaire, o mundo dos corpos. Não somos os corpos. Existe um espírito que habita dentro de cada um de nós, que nós talvez nem sabemos de onde viemos. Nós que estamos próximos não sabemos, por isso nós tratamos apenas as pessoas pelos títulos: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu amigo, meu tio, só pelo título. Isso ainda por conta da nossa condição inferior. Nós ainda não conseguimos enxergar ou compreender que aí tem um espírito que já está lutando para sair dessa vida melhor do que chegou há séculos e séculos. Então a gente precisa, a cada dia, pedir a ajuda do Mestre Jesus, pedir a ajuda dos bons espíritos, que realmente seja caridoso com a gente, dando-nos a prova que a gente possa suportar. Dizem que não há uma cruz maior, né, que a gente possa suportar um peso maior. A gente precisa realmente entender. Então, no próximo desafio, não perguntemos por quê, perguntemos para quê, porque ali tem uma lição. E essa lição foi permitida pelo Cristo, pelos bons espíritos, para que a gente possa dar um passo. Um passo pequeno, a maioria das vezes, mas é um passo. Nós temos que celebrar, nós temos que agradecer, nós temos que olhar mais para dentro da gente e observar que nós somos vencedores. Nós somos pessoas que já caminhamos passos e passos e passos. Nós somos pessoas que já passamos por diversas situações difíceis e hoje nós estamos aqui em mais um desafio. Nós estamos aqui a passeio, nós estamos aqui no paraíso, nós estamos em um mundo de provas e expiações para realmente nos entender melhor. E nós só nos entendemos melhor quando interagimos com as pessoas. Gratidão a todos vocês.